Lições Bíblicas Adultos. A paz do Senhor, estamos iniciando mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, programa do Departamento de Comunicação da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, em Piracicaba. Na direção geral, nosso pastor-presidente, pastor Irineu Lima Pereira. E hoje estudaremos a lição de número 4, que tem por título O Corpo como Templo do Espírito Santo. E para comentar esta lição de hoje, lição de número 4, nós temos aqui a participação mais uma vez dos professores, presbítero irmão Samuel, Pai do Senhor. A paz do Senhor, pastores, Deus abençoe a todos os professores e alunos. Amém. Também mais uma vez uma alegria poder receber aqui o pastor Benê, que é o pastor ali do Jardim Glória, também foi missionário lá em Moçambique. E é uma alegria poder receber o pastor nos nossos estúdios. A paz do Senhor, pastor Neusley, a paz do Senhor, pastor Samuel. É um prazer estarmos aqui mais uma vez para ajudar, na medida do possível, os nossos professores da Escola Bíblica Dominical. A lição de hoje, nós vamos tratar sobre o corpo como templo do Espírito Santo. Esta lição é a última lição que vai tratar sobre o corpo, particularmente. Depois já entraremos um pouco sobre o tema da alma. Então, hoje nós vamos falar aí sobre esta lição, que eu tenho certeza que vai ser bênção para você que está nos assistindo. Textual da nossa lição, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo? Verdade prática da nossa lição: ter consciência de que nosso corpo é a habitação do Espírito Santo faz toda a diferença na maneira como o possuímos. A palavra-chave da lição de hoje é templo. Leitura bíblica em classe. 1 Coríntios capítulo 3, versículos 16 e 17. E também 1 Coríntios capítulo 6, do versículo 15 até o versículo 20. Como sempre pedimos, faça a leitura dos versículos. Eu tenho certeza que vai ajudar muito na preparação da sua aula. Objetivos da nossa lição de hoje. 1. Levar os alunos a compreenderem que seus corpos pertencem a Deus e são a habitação do Espírito Santo. 2. Ensinar que o corpo humano, à semelhança do tabernáculo no Antigo Testamento, é portador da presença de Deus. 3. Conscientizar os alunos sobre a responsabilidade de manter o corpo em santidade por meio da fuga do pecado, da prática das disciplinas espirituais e do cuidado físico. Introdução da nossa lição. Na lição anterior que nós estudamos, lição de número 3, vimos como o pecado ele afetou o corpo e afetou toda a natureza humana, trazendo aí como sofrimento a morte. Mas explicamos, inclusive, na aula anterior, que não só a morte, mas a pior consequência foi o homem ele ter essa separação de Deus. Mas a consequência do corpo físico, que nós estamos tratando por enquanto nessas primeiras lições, foi aí o sofrimento e a morte. Vimos também que a obra redentora de Cristo, ou seja, a restauração, ela é poderosa e ela há de acontecer, e esta é a esperança de todo o cristão. Porém, nesta lição,
nós estudaremos a respeito do corpo como templo do Espírito Santo, enfatizando a sua importância e necessidade de cuidado, principalmente quanto à santificação, sem a qual ninguém verá a Deus, né? Primeiro tópico: corpo, propriedade e habitação divina. E nós vamos começar aqui no primeiro tópico com o presbítero irmão Samuel, falando sobre comprado e selado. Amém. Quando nós falamos sobre habitação, eu gosto muito de usar o termo ou usar o exemplo de um condomínio, né? Condomínio é um lugar reservado para aqueles moradores. Tem umas casas lindas, maravilhosas. Tem condomínios aqui no Brasil, a gente passa na frente de condomínios aí que é um sonho, são lindos, né? E eu considero a igreja como um grande condomínio do Espírito Santo. Imagina, nós somos todos casas. A palavra templo aqui está relacionada exatamente a casas. A gente vai estar falando disso mais para frente, nos próximos subtópicos. Mas, de imediato, a gente precisa entender que somos, sim, casa ou habitação do Espírito Santo. A partir do momento que reconhecemos que Jesus é o Senhor, automaticamente passamos a ter como morador fixo em nós o Espírito Santo, né? E tudo isso acontece por quê? Pela cruz. Através do sacrifício de Cristo na cruz, fomos comprados por Cristo, né? É o nosso subtópico, comprado e selado. Fomos comprados, ele pagou o resgate, ele foi lá, pagou a cédula que era contrária a nós, ele quitou essa cédula, ele resgatou a humanidade, ele religa a humanidade com Deus através do seu sacrifício na cruz do Calvário. Nós não pertencemos mais a nós mesmos. Agora nós somos do Senhor que nos comprou, né? Eu estava na aula que demos na igreja, na aula de teologia, falamos sobre a palavra ruperet, ou sobre a palavra ministro. Tem gente que pensa que quando Paulo fala assim, que os homens vos considerem ministros de Cristo, né? Eles imaginam que é aquele salário maravilhoso, que os homens me considerem uma pessoa importante, que os homens me considerem o maior político do país. Não. Na realidade, a palavra ali é ruperet, que é remador de baixo. Que os homens vos considerem como um escravo condenado à morte para remar o resto da vida. E aí, quando a gente começa a tentar achar uma resposta, por que Paulo usou essa palavra ruperet? Porque o dono daqueles escravos era o capitão do navio. E a vida daqueles escravos pertencia ao capitão do navio. É por isso que Paulo usa ruperet. Somos comprados por Cristo. Agora já não vivemos mais nós mesmos, mas Cristo nos comprou e vive em nós, né? Quando fala de selo, o selado tem múltiplos significados. Eu coloquei alguns aqui. O primeiro é propriedade. Quando se tem um selo, o símbolo é de que aquele selo indica que você é o dono. O selo também mostra a autenticidade. Você é um cristão verdadeiro ou não? Para ser um cristão verdadeiro, tem que ser autenticado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo que vai te autenticar, é ele que vai dar a autenticidade à sua estrutura, é ele que vai dar a autenticidade ao jeito de você ser. Porque tem um monte de gente que diz que é cristão, mas a autenticidade do Espírito Santo na vida dele é zero, né? Selado também está falando sobre penhor, garantia. Como assim? Quando você compra uma coisa, você compra um eletrodoméstico, por exemplo, ele vem com alguns selos, dizendo, olha, enquanto esses selos estiverem intactos, há uma garantia em cima, por um período determinado, há uma garantia para esse aparelho. A mesma coisa somos nós. Enquanto o Espírito Santo, o selo, a garantia estiver intacta, ou seja, a nossa fé em Cristo estiver intacta, o Espírito Santo garante em nós morada para sempre, ou seja, garante em nós vida eterna e felicidade. E por último, o selo também está falando de proteção e segurança.
quando você chega em algumas casas e você vê alguns selos na frente da casa, geralmente está escrito assim, essa casa é protegida por... Aí tem o selo, né? Exatamente isso também está relacionado ao selado. Há em nós uma segurança que o Espírito Santo nos traz. Ele garante isso. Então, quando o mundo olha para um cristão selado, por mais pecador que ele seja, por mais oriundo da queda do homem que ele veio de lá, mas o Espírito Santo está nele. E o sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todo pecado, nos garante proteção e segurança. Amém. Muito bem explanado esse primeiro tópico. O segundo subtópico vai tratar sobre uma pergunta, né? Uma pergunta retórica aí de Paulo. Não sabeis vós, Pastor Benê? Pastor Neusley, eu quero continuar com um belo exemplo do pastor Samuel do condomínio aqui. Dá para continuar. No último parágrafo aqui, o autor, ele fala explicitamente sobre vestimenta. Ele vai abordar esse assunto. E durante esse subtópico, ele diz que as discussões que visam negar a necessidade de santificação corpórea são sinais de imaturidade e carnalidade. Ou seja, quem nega essa necessidade de santificação do corpo são imaturos e com uma grande tendência à carnalidade. Então ele coloca aqui, ó, Deus substituiu por roupas de peles, demonstrando que o corpo, seja da mulher, seja do homem, não deve ser fragilmente coberto e ficar sujeito à exposição, como objeto de tentação e cobiça. Ele conclui dizendo, os padrões moral segundo Deus é mais elevado que o nosso. Nós, apesar de prezar com os usos e costumes, nós não somos vigia de vestimenta de ninguém. Não é esse o nosso papel. E nós também não estamos presos a isso. Eu creio que o professor aqui, o pastor Samuel, também tem essa mesma visão. Nós não ficamos vigiando. Talvez não haja um padrão de cor, de tamanhos assim. Ninguém fica com 1 metro na frente da igreja medindo roupa de ninguém. E qual que deve ser a roupa de crente, qual não deve. Ninguém vai na loja e diz assim, eu quero comprar uma roupa de crente. Não tem, né? Hoje em dia, já está existindo as lojas de moda evangélica. Mas por que que existe? Por uma questão comercial, sabe que dá dinheiro. É por isso. Mas não tem nada a ver com um aspecto bíblico, nada disso. No livro de Timóteo, capítulo 2, versículo 9, ele fala sobre o pudor e fala sobre a modéstia na vestimenta. Ele trata esses assuntos, né? O pudor é a vergonha de mostrar a intimidade, é aquele que protege o seu corpo, que evita a violação do respeito. A modéstia é evitar a extravagância, não procurar chamar atenção para si próprio. Então, quem se veste, o crente, ele precisa proteger o seu corpo também. Como o pastor Samuel está dizendo aqui, estava falando no tópico anterior, sobre o condomínio com casas lindas, né? É um condomínio com casas muito bonitas. Então, acredito que existe um padrão para se construir dentro de um condomínio. Sim. Não é qualquer tipo de casa que pode ser construída dentro de um condomínio. Dentro do condomínio existe um mínimo de um padrão. Mesmo que ali as pessoas que estão fazendo aquele empreendimento, ele não diga como deve ser, mas as pessoas que compram um terreno ali já sabem já como deve ser. Já é o instinto das pessoas que vão lá. Então, quem serve a Cristo, quem serve a Deus, por mais que não exista um padrão de proteger esta casa, de mostrar esta casa, que somos nós, todos já sabem como deve ser. Não está dizendo como deve ser a pintura dessa casa, que tipo de revestimento deve ter, mas todos já sabem que tem um certo padrão a se seguir. Então, numa casa como essa, que o pastor Samuel está dizendo, ou de um condomínio de luxo ou não,
os quartos do casal, principalmente, são os mais protegidos. Né? Ninguém faz um quarto do casal no primeiro andar de uma casa, virado para a rua e tudo de vidro. Não se faz isso, porque a intimidade ali é protegida. Então, por que o nosso corpo, que é templo do Espírito Santo, deve ser exposto? Qual a intenção de alguém expor o templo do Espírito Santo? Então, por isso que o apóstolo está dizendo que isso serve tanto para as mulheres. Às vezes a gente bate bastante nesse assunto, fala-se muito, principalmente no passado, falou muito sobre as mulheres, mas os homens também. Precisa se mostrar, se aparentar com pudor, como diz aqui no versículo que o comentarista coloca aqui de 1 Timóteo 2,9, com pudor, com modéstia. É assim que as santas mulheres de Deus se apresentavam, e os homens também. Então, isso serve tanto para homens como para mulheres. Felizmente, hoje, as modas passam, né? Mas a cada dia, alguns jovens estão cada vez mais vestindo no vácuo, né? Roupas a vácuo. E eu creio que isso não louva a Deus. Eu creio que isso não engrandece o nome de Deus e faz uma distinção grande quem serve e quem não serve a Deus. Repito dizer, nós não estamos colocando um padrão de roupa de crente ou de não crente, mas todos os crentes, eles sabem se comportar como tal, como a diferença do mundo. Nós não somos iguais, nós somos diferentes mesmo. E para que isso? É para não provocar o próximo, para não provocar o outro, para que o outro não caia no pecado, mas que nós possamos viver com modéstia. Creio que é assim que o professor deve explicar para os nossos alunos da Escola Bíblica Dominical. Tudo bem. Vamos agora entrando aqui dentro do terceiro subtópico. E já que vocês usaram o exemplo do condomínio, eu vou continuar aqui, viu, irmão Samuel? Ele deixa. O pastor Benê disse aqui a respeito do padrão, né? E a Bíblia diz que o padrão moral segundo Deus é mais elevado que o nosso. Quando o homem peca e a mulher, eles se cobrem com folhas, né? Exatamente. Aí Deus vai lá e faz uma veste de couro para eles. Então o padrão de Deus era mais elevado. E falando aqui sobre o condomínio, existe um padrão, sim, já descrito nas regras do condomínio. Tem condomínios hoje em Piracicaba que para você morar lá não pode ser menos que 200 metros de construção. Tem condomínio que você só pode construir 50% do terreno. Então, automaticamente, para sua casa ficar com 200 metros, você vai ter que fazer um sobrado. Não tem como fazer terra porque ela não... Então, existem os padrões do condomínio. E entrando aqui dentro de propriedade e domínio, eu acho algo importante aqui. E eu pensando aqui quando vocês estavam falando sobre o condomínio, as pessoas que moram no condomínio, por exemplo, apesar de você ser o detentor ali do direito daquela propriedade, você não é detentor do condomínio. Não. E, inclusive, você tem que pagar para morar naquilo que é seu. Não é isso? É isso mesmo. E aí, quando você entra aqui nessa parte de propriedade e domínio, e aí, pensando aqui agora, o pastor Benê entrou um pouquinho nessa área, eu vou entrar mais um pouco também. Hoje existe, inclusive, um grupo, né, denominado feministas, né, que elas têm uma frase que ficou famosa nos últimos dias, que é o meu corpo, minhas regras, né? E isso acabou que entrando em algumas igrejas, né? E aí não falando só das mulheres, mas o pastor Benê entrou dos homens aí também. Alguns homens que estão afeminados. E isso também está entrando dentro da igreja. O pastor Benê falou com roupas coladas e aquele exagero de querer mostrar o corpo. Isso falando no ambiente de cultos. E aí é onde nós devemos tomar cuidado. Por quê? Como já falamos aqui,
O padrão moral, segundo Deus, ele é mais elevado que o nosso. E muito mais elevado. E aí, quando a gente fala de propriedade e domínio, o detentor dessa propriedade, ele deve ter também o direito ali do domínio. E quem é o detentor da propriedade? É o Espírito Santo. É o Espírito Santo que habita em nós, ele detém esse direito. Nós estamos aqui como condomínio, é isso, irmão Samuel? E bom. Quem que mora? O Espírito Santo. É o Espírito Santo. Então ele é o detentor dessa propriedade, domínio sobre nós. Então nós temos que tomar cuidado, porque essa frase, por exemplo, meu corpo, minhas regras, isso não existe para quem entrega a vida a Cristo e deixa o Espírito Santo fazer morada. Então essa regra, ela inexiste, podemos assim dizer, porque o Espírito Santo fazendo morada, é ele quem dirige, é ele quem toma conta, é ele quem... Porque se nós... Não, eu vou tomar conta da minha vida, é meu corpo, é minhas regras e é o meu jeito de viver. Eu não fui regenerado, eu não fui salvo, eu não entreguei a minha vida a Cristo. Então, as coisas começam a ficar diferentes. Então, diante disso, o detentor dessa propriedade, quem tem o domínio dessa propriedade, a partir do momento que eu entrego a minha vida a Cristo, é Cristo. Então, eu tenho que tomar cuidado com certos exageros. O pastor Benê foi sucinto ali, até que bonzinho. Ele falou assim, né? Apesar de não existir um padrão, né? Não existe um padrão hoje. Eu acho que até por conta de não sei nem o que eu posso dizer aqui. Eu acho que é mais por conta das questões jurídicas, vamos colocar assim. Por isso que Exatamente. Não existe tanto o padrão. Mas nós entendemos qual é o padrão. Todo salvo sabe como se comportar. Exatamente. Sem precisar ninguém explicar muita coisa. Sem precisar explicar muita coisa. Por isso não tem um padrão escrito como deve ser, as regras. Exato. Aqui só pode isso, só pode aquilo. Não precisa. Outra coisa, pastor Benê, que é importante nós colocarmos aqui, eu acho que foi até objeto da lição do trimestre passado, nós comentamos alguma coisa a respeito disso, sobre a Igreja de Jerusalém, eu acho que foi até nas últimas lições, que tem pessoas que eles acabam sendo ignorantes em alguma parte, porque eles acham que tudo tinha que estar minuciosamente descrito na Bíblia. Se o próprio Jesus falasse, se eu fosse escrever aqui todos os milagres, né, que realizou, não teria livro, né? Não teria livro capaz de comportar todos. Mas nós aprendemos na lição anterior que a Igreja de Jerusalém tinha o seu padrão, tinha as suas regras, né? Acho que capítulo 15, 16, não me recordo agora de Atos. Concílio 15. 15, né? Capítulo 15, diz que ali foi definidas regras. E aí essas regras, algumas eram regras de ordem litúrgica, algumas regras eram de ordem de dogmas, outras regras de ordem doutrinárias, outras de ordem de usos e costumes também, porque falou-se sobre alguns costumes, que era a questão da circuncisão, que era da questão de... não me recordo agora. Mas falou-se de algumas situações. Então existia, né? E quem foi que definiu as regras? Foram os homens, o concílio, a convenção, né? E aí hoje tem pessoas que batem, não, porque isso é coisa de homem. Ué, mas... Claro que é de homem. É de homem mesmo, né? Mas tem que ser. Deus deixou o homem, instituiu o homem para que colocasse ordem nas coisas. Ou então seria tudo bagunçado do jeito que... Aí essa frase aqui, meu corpo, minhas regras, ela faria sentido. E por que meu corpo, minhas regras, a pessoa fica doente e não manda a doença embora do corpo dela? Por que ela aceita a doença? Por que vai tomar remédio? Já que ela manda no corpo dela, por que ela fica doente então?
Então, pastor Neusley, só voltando aqui, Sim. repetir mais uma vez o que o comentarista diz aqui, que negar a necessidade de santificação são sinais de imaturidade. Sim. Então é um sinal, é imaturo, é porque não quer falar sobre esse assunto. Quem nega esse assunto são pessoas imaturas mesmo. Então, é claro que isso tem a ver... Por que não teria uma... pastor Samuel, não sei se o senhor vai concordar, por que também não existe uma regra escrita, definida, de como se vestir? Eu creio, obviamente, que é uma questão cultural. Cada país se veste de uma maneira. Exato. Os árabes têm a maneira deles se vestirem. Será que todos deveriam usar calça jeans ou terno e gravata, como nós usamos no momento de culto? Os indianos, eles têm outra maneira de se vestir. Os africanos e outros mais. Mas veja que todos eles, até mesmo nessas culturas, existe uma modéstia. Sim. Com exceção daqueles que não são civilizados. Os que não são civilizados é outra coisa. Eles já não usam roupas, porque não são civilizados. Já os civilizados usam. É simples assim. Simples assim. Mas vamos lá, que o tempo corre e nós precisamos tratar aqui dos outros tópicos. Segundo tópico, nós vamos falar sobre o corpo como tabernáculo. E aí no primeiro subtópico vai falar sobre portador da presença. Presbítero irmão Samuel. Quando a gente começa a falar sobre o tabernáculo, eu gosto muito desse assunto, porque uma das figuras aplicadas no tabernáculo é o corpo. Paulo usa o corpo como sendo um tabernáculo. O próprio Cristo, quando a gente vai ver João, o Evangelho de João, capítulo 1 e o versículo 14, fala assim que ele habitou entre nós. O verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra habitar ali é esquenu, que é tabernáculo. E é o tabernáculo, mas num verbo. Então, é até difícil dizer o verbo. É até complicado. Seria tabernaculou. Ou seja, trouxe o tabernáculo para nós, né? Então, a primeira figura que a gente encontra no Novo Testamento sobre o tabernáculo é o próprio Cristo, né? Cristo sendo o tabernáculo andando entre os homens. Quando ele sobe e o Espírito Santo começa a morar em nós, começa a habitar em nós, passamos a ser um tabernáculo de Deus na terra. Então, somos o templo, quando há uma diferença entre templo e tabernáculo, tá? É muito bacana isso. No templo, há uma preciosidade muito grande. É lógico que os dois têm as 3 divisões, mas no templo tinha um lugar específico para guardar coisas de ouro. No tabernáculo não tinha. O tabernáculo era mais simples. Quando a Bíblia fala que nós somos templo do Espírito Santo, ela está falando assim, ó, vocês são o lugar específico para eu colocar o meu ouro. Paulo fala isso, como um vaso de barro, ele sendo um vaso de barro, ele tem a excelência da glória de Deus dentro dele, é o ouro. Então, o tabernáculo está falando exatamente, não é que eu sou um grande... O templo não é eu não sou um grande templo, uma catedral, não, nada disso, né? Até brincamos com o irmão em São Paulo, que ele é um pouco maior, ele tem quase 200 quilos, que nós somos templo, ele é catedral. Mas não está falando em relação a isso. Quando fala que nós somos templo, está falando que nós somos uma pessoa que guarda objetos especificamente de ouro. Dá uma olhadinha lá, todos os lexos vão trazer esse mesmo assunto quando a gente usa a palavra do Novo Testamento. Mas quando a gente fala de tabernáculo, já é uma coisa mais simples, já é mais povão. E assim, é uma coisa móvel. O templo é fixo, mas o tabernáculo é móvel. E a gente começa a entender que a figura do tabernáculo, quando aplica-se a Jesus, é a figura de que a glória de Deus, ela se manifesta visivelmente. É uma coisa visível. Quando Deus se manifestava no tabernáculo, todo mundo sabia. Era som de buzina, era fumaça, era fogo, era luzes, era tanta coisa que se manifestava e a glória de Deus era manifesta, né?
Inclusive, a palavra para a glória de Deus manifesta ali é uma correção boa para os professores, uma dica, não é Shekinah. Essa palavra não tem na Bíblia, pelo amor de Deus. O Shekinah da glória de Deus não existe, tá? Shekinah é coisa brilhante, gente. A palavra que fala ali é kavod. Então, é exatamente o quê? Glória. Glória total de Deus. Então, o tabernáculo é a presença de Deus em nós. Quando nós temos o Espírito Santo morando, automaticamente somos portadores dessa presença, um tabernáculo andando entre os homens. Amém. Segundo subtópico, nós vamos falar sobre tabernáculo e tricotomia. Pastor Benê. Olha, com essa aula aqui do tabernáculo, vamos falar das manifestações, então, né? Parabéns, pastor Samuel, pela boa instrução. Mas é impossível, como o autor também diz aqui no final do segundo subtópico, eu creio que é impossível a manifestação, pastor Neusley, do Espírito Santo quando não há a santificação. Sim. É impossível. Então, assim como o corpo, a alma e o espírito, eles têm que estar em harmonia para que haja manifestação do Espírito Santo. Assim como era no tabernáculo, no templo, as divisões, assim nós somos também. Corpo, alma e espírito. Eu tenho dificuldade, pastor Neusley, de crer, de entender como pessoas manifestam no corpo, se apresenta como cheio do Espírito Santo, quando tem problemas pessoais uns com os outros. Eu tenho dificuldade de entender como uma pessoa que se mostra cheia do Espírito Santo, fala línguas estranhas, profetiza, quando não consegue perdoar um irmão, quando tem problemas na alma, quando há raiz de amargura. Eu tenho dificuldade de crer que isso possa acontecer. Então, a aparência, ela deve refletir a existência, a pureza interior, na verdade, melhor dizendo. A aparência, ela deve refletir o que está dentro. Se eu tenho a convicção, se eu sinto a presença de Deus, se eu estou em comunhão com Deus, meu espírito, a minha alma, então isso logo aparece corporealmente também. Mas é possível alguém driblar, é possível alguém expressar o que de fato não está lá dentro. Por isso tem que tomar cuidado, e assim a presença do Espírito Santo na vida do crente, ele deve estar na integralidade, como diz aqui na nossa lição. Tem que ser integral, tem que estar em todas essas divisões, corpo, alma e espírito. O Espírito Santo, ele deve habitar no corpo, mas ele deve preencher todos esses espaços na vida do cristão, corpo, alma e espírito. O autor aqui, ele diz no seu livro de apoio, na página 61, que essa profunda experiência espiritual e sensorial, ou seja, se sente também. É uma presença espiritual, é de dentro, mas também reflete para fora também. Sempre foi uma marca distintiva dos pentecostais clássicos. Eu não sei porque ele quis colocar clássico aqui, ele quis enfatizar. Por que ele quis, né, colocar pentecostais clássicos aqui? Ou seja, certamente é porque no meio pentecostal não clássico, que é bom ter essa divisão. Eu acho que essa divisão acontece não sei quando, mas não é muito antiga, eu acho, essa divisão que foi feita. Certamente ela existe pelo fato de ter muita bagunça no passado, né? Passado próximo. A divisão é pentecostal e neopentecostal. O pentecostal é o clássico e o neo... E o neopentecostal. Porque nem sempre houve o neopentecostal, né? Ele é novo. É novo, neopentecostal. Então, certamente, por causa dos exageros, das manifestações espirituais, quando, na verdade, a vida de santificação daquela pessoa era terrível. Não havia santificação. Então, nós, assembleianos, precisamos, sim, viver uma vida plena, corpo, alma e espírito transformados e cheio do Espírito Santo de Deus em nossa vida. Amém. Só para corroborar aqui, pastor, as divisões... elas são... O autor foi muito feliz em usar o tabernáculo. Sim. Que as divisões a gente pode ver
o Santíssimo, ou o Santo dos Santos, onde ficava a arca, representando o Espírito, o lugar de intimidade com Deus. Só o sumo sacerdote entrava. Depois a gente vem o Santo, que representa a alma. O Santo era o lugar da adoração. Era lá que ficavam as lâmpadas, os altares de incenso. Então era o lugar da adoração, representando a alma. E o átrio representando o corpo, que é onde todo mundo tinha acesso, né? Então eu gostei, né? Todo mundo vê, eu gostei demais dessa colocação do autor. Inclusive o pátio, o átrio, né? Ele ficava do externo. Que é o que expressa o corpo externo. E tanto alma e espírito, santo e santíssimo, ficava dentro, né? Então também tem aí... Eu gostei muito dessa colocação do autor. E continuando nessa mesma metáfora, né? Daí do corpo com o tabernáculo, ele traz uma outra explicação aqui. Também com relação a essa questão, tanto do tabernáculo quanto do corpo, que é a metáfora, né, que nós dissemos aqui, que é com relação à nuvem. Se a nuvem representava a presença, né, de Deus que pairava sobre o tabernáculo. E se a nuvem do Senhor ela andava, caminhava, eles caminhavam, levantavam o tabernáculo e caminhavam também, né? E aí aqui o autor ele coloca para nós sermos sensíveis ao Espírito. Sim. Não tomarmos nenhuma decisão sem antes estar sensível à voz do Espírito Santo. Assim como é a metáfora do tabernáculo sendo guiado pela nuvem. Então, nós falamos no tópico anterior e enfatizamos aqui então. Ser sensível à voz do Espírito Santo, porque é Ele quem nos guia, é Ele que nos direciona. Quer seja de dia, quer seja à noite, em todos os momentos da nossa vida. Hoje a gente vê tantas pessoas batendo cabeça, tantas pessoas tomando decisões erradas, e aí depois que dá tudo errado, depois que ele quebra a cara, vamos falar aqui no português claro, aí ele vem pedir um conselho para o pastor, para o líder, mas ele não foi guiado em nenhum momento. Porque às vezes a voz de um líder é a voz do Espírito Santo também, às vezes a voz do pastor, porque ele é o anjo da igreja, ele está ali como anjo da igreja, ele tem muitos direcionamentos, e até, como dissemos na aula anterior, né? Ele já tem uma certa vivência de idade, de experiência, de honra. Então, muitas coisas que a gente vai passar, ele já passou. Sim. Então, ele vai saber direcionar. Então, ser sensível à voz do Espírito Santo. Mas vamos lá para o último tópico da nossa lição. Tópico 3. Cuidando do templo do Espírito. E aí, primeiro aqui, presbítero irmão Samuel, fugir da prostituição. O autor coloca uma palavra, substantivo grego, porneia, né, ou porneia, que é traduzido como prostituição. E ele usa a igreja de Corintos para dar o exemplo, né? E quando a gente começa a estudar a igreja de Corintos, a gente vai ver que eles são uma igreja infantil, uma igreja que está começando. Paulo fundou a igreja, ele pegou um grupo de pessoas que saiu do judaísmo, um grupo de pessoas que saiu os gentios que adoravam a ídolos, eram idólatras, juntou todo esse pessoal, colocou debaixo do teto e disse: agora vocês são o corpo de Cristo. Então, a tendência é que esse povo precisava de uma transformação, de uma mudança. E isso vai acontecendo com o tempo. Porém, a gente vê que a imoralidade sexual é uma coisa que persegue a raça humana desde os primórdios. Desde os primórdios. Se você pegar Gênesis, antes do dilúvio, capítulo 5 de Gênesis, você vai encontrar que há uma imoralidade sexual avançadíssima. Depois a gente pega Gênesis 12, 13 ali,
a gente vai encontrar Sodoma e Gomorra com imoralidade sexual avançada também. Então, assim, desde o começo a gente vê que a imoralidade sexual é a arma que Satanás tem para derrubar o homem. Para derrubar o homem. E ele usa o verbo feugo, eu gosto muito dessa palavra, que não é só fugir, mas é fugir aconselhando, fugir gritando, fugir dizendo pro outro, vem comigo, sai daí, né? É como se fosse um bombeiro. Ele até salva a pessoa, mas a vida dele também é importante. Então, eu gosto muito dessa palavra, fugir para longe, tirar também outros junto. E aí, a gente encontra o escritor aos Hebreus exatamente falando isso. Fugir de todo o embaraço, correr com paciência a carreira proposta, fugindo de todo o embaraço. Né? Embaraço não é pecado, mas o embaraço nos leva a pecar. Isso é muito importante. O embaraço nos leva a pecar. Um exemplo, você recebeu uma mensagem, você não sabe de quem é a mensagem, mas a mensagem chegou e disse, e aí, bonitão? E aí você vai ver, rapaz, que coisa, que é isso, né? O embaraço. Você não conhece quem enviou, a pessoa é linda, maravilhosa, te chamando de bonitão, aí você vai, tem alguma coisa errada, mas eu quero saber como é que é. Oi, quem é? E aí você vai dando corda e o inimigo vai te embaraçando, e quando pensar que não, você está no pecado. Então, quando a gente vê Paulo dizendo aos Coríntios para fugir da imoralidade sexual, ele estava exatamente dizendo, gente, vamos fugir do embaraço, vamos fugir daquilo que é uma coisa simples, que não é muito valorizada, que ninguém acha que vai dar em nada. É isso que nos leva ao verdadeiro pecado. Amém. Aí, no final, o autor até coloca, né, irmão Samuel? Ele coloca que o alerta divino é imperativo e radical. Fugir. É o feudo. Simplesmente fugir. Até porque nós falamos, acho que na aula anterior, um pouquinho a respeito disso, sobre, eu acho que o pastor Benê, que trouxe até uns dados a respeito de algumas doenças e vícios, né? Hoje essa questão, o pastor Samuel pontuou aqui, né, que esta questão sexual, ela vem lá dos primórdios, né? E parece que eu não sei se é cada vez mais crescente ou se sempre foi assim mesmo. Cada vez mais deteriorada, né? Exatamente. Assim. Eu acho que cada vez mais depravada. Cada vez mais depravada, exatamente. Essa é a palavra. Até porque uma pesquisa recente, eu não vou saber falar qual instituto aqui agora, mas eu acho que qualquer pesquisa no Google vai responder a respeito disso. E é importante o professor ele falar a respeito disso e até apontar que hoje essa questão da imoralidade sexual, ou seja, a pornografia, ela tem trazido consequências terríveis ao homem e à mulher, né? Ao homem no sentido humano, né? Humano. Consequências físicas e mentais. Sim. Físicas e mentais, né? Consequências físicas, a gente não vamos entrar aqui em detalhes porque seria uma outra aula. Mas isso prejudica casamentos, isso prejudica a saúde do homem, da mulher. E mentais por quê? Segundo essa pesquisa, a pornografia, ela é um vício que ela tem o mesmo vício que a pessoa que usa cocaína. Segundo essa pesquisa, não me lembro se é igual ou se é mais viciante. Porque ela também, o vício, a pornografia, ela libera também A endorfina. Né? A endorfina, acho que é endorfina, né? Ela libera essa substância, assim como a cocaína também libera a mesma substância. E a pessoa fica preso naquilo, e aí volto a dizer, vai afetar casamentos, vai afetar a saúde física da pessoa, emocional. Sim. E por aí à frente. Então, é por isso que Paulo, já naquela época, e o autor da lição enfatiza aqui, o alerta divino é imperativo e radical. Fugir. Foge porque o diabo está aí para derrubar. E aí eu volto naquele Salmo 11.
O diabo está com a flecha no arco e armando o arco. E aí diz, se ele derruba os fundamentos, o que faremos? E qual é o maior fundamento da igreja hoje no sentido humano? É a família. A família. Se o diabo destrói a família, ele destruiu tudo, ele destruiu o fundamento completo. E o que o diabo quer destruir dentro da igreja? É a família. Então, devemos tomar cuidado a respeito disso. Mas vamos lá para o segundo subtópico da lição, que fala sobre disciplinas espirituais. Pastor Benê. Sobre as disciplinas espirituais, o comentarista ele coloca aqui 3, que é o jejum, a oração e o estudo da palavra. São disciplinas produzidas pelo nosso corpo. É nós que queremos fazer, é nós que precisamos fazer. O jejum ele mata a carne. É interessante que essa prática do jejum, ela não existe só na fé cristã. Sim. Outras religiões também praticam o jejum também. Os muçulmanos, por exemplo, têm o Ramadã, que é o mês inteiro que eles passam de jejum. Eles têm a fé deles ali para se santificar também, para se aproximar de Alá também. Então veja que a prática do jejum não é só para os cristãos. E é importante nós sabermos também e analisarmos que essa prática do jejum, cada dia ela é menor para os cristãos. Enquanto outras religiões, eles fazem isso com uma facilidade maior, nós, os cristãos, principalmente nós evangélicos, estamos perdendo esta prática do jejum. Estamos deixando de jejuar. E veja que em uma determinada ocasião, que os discípulos foram expulsar um demônio e não conseguiram. Então, por quê? Aí Jesus explica que esta casta de demônios só sai com jejum e oração. Então é importante que o crente, que os servos de Deus, eles pratiquem o jejum. É importante que eles matem a carne. O pastor Neusley falou sobre alguns vícios. É preciso matar essa carne nossa. Essa carne nossa, foi falado na outra aula, o pastor Samuel falou muito bem sobre isso aqui. Então é preciso nós matarmos essa carne. E o jejum ajuda-nos a humilhar nossa carne mesmo, dizer que essa carne não é nada. Então tirar os prazeres dessa carne é muito importante. O professor falar na sala de aula sobre o jejum, estimular os irmãos a jejuar, a falar sobre o jejum, os benefícios do jejum, por que jejuar, quando jejuar, como jejuar. É importante o professor aproveitar esse momento e falar sobre o jejum também. A oração é um outro tópico aqui que o autor da lição ele diz. Na minha humilde opinião, Jesus ele não ensinou ninguém a cantar, não ensinou ninguém a pregar, mas ele ensinou a orar, que é ter comunhão com Deus. É claro que através do louvor você adora a Deus. Através do ensino da palavra você ajuda pessoas a se chegar mais próximo de Deus, você discipula. Claro que tudo isso é importantíssimo, mas na preocupação de Jesus com cada indivíduo é que esses indivíduos eles tivessem comunhão com Deus. Então ele ensinou a orar. Foi também uma preocupação dos discípulos de Jesus também. Nos ensine a orar, como os discípulos de João também ensinam. Então é necessário a oração. Eu tenho para mim, pastor Neusley, pastor Samuel, que a oração é a maior prova que a pessoa tem que ela crê em Deus. A maior demonstração de fé, eu creio que é a oração. Sim. Porque você falar com alguém que você não está vendo, nunca viu, e acreditar que essa pessoa está te ouvindo em algum lugar e vai te responder, precisa ter muita fé. É verdade. Não tem como, tem que ter muita fé. Então a oração é a maior prova de fé que essa pessoa tem em Deus. Assim é também nas outras religiões, mas nós cristãos, nós cremos no poder da oração. Nós falamos com Deus. E Jesus nos ensinou a falar com Deus também. Outro ponto aqui é o estudo da palavra. Uma das disciplinas espirituais é o estudo da palavra. Existe uma diferença em ler a palavra, que também é importante, mas estudar é ainda mais. Estudar a palavra de Deus para ter uma vida melhor.
O estudo da palavra de Deus nos faz conhecer mais a Deus, claro que nunca na sua plenitude, mas você vai conhecendo mais a Deus, automaticamente conhecendo a nós mesmos, através do estudo da palavra de Deus. Nós vamos vendo quão distante nós estamos daquilo que Deus espera de nós. Então a gente se conhece a nós mesmos. Por isso que o salmista diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, né? E luz para os meus caminhos. Então é necessário que o professor ajude os alunos a focar nesses 3 pontos das disciplinas espirituais: o jejum, a oração e o estudo da palavra, a importância deles, como fazer e os benefícios que a prática dessas disciplinas espirituais traz para os alunos. Amém. Vamos para o último subtópico aqui, que é o 3, que vai tratar sobre disciplinas corporais. E aqui o autor ele começa dizendo que é um contrassenso ter o corpo como templo do Espírito Santo e tratá-lo sem o devido cuidado. Então nós temos que ter este cuidado. Eu acho que foi até o autor que colocou aqui uma frase, né, uma afirmação jocoso, em tom jocoso, que ele diz assim, que isso aí todos nós já ouvimos, né? Crente não bebe, mas come muito. Ele coloca isso aqui, né? Qualquer encontro de crente é comida, né? Todo exatamente. Encontro. E isso acaba sendo algo para nós parar para refletir e não ter isso como uma piada e algo engraçado. Tá errado. Como uma regra, né? Tá errado. Aí ele até coloca, não seria reflexo da falta de moderação de alguns? Então, quando nós falamos, o nosso corpo é templo do Espírito Santo, eu vou tratar relaxadamente. Tem um pastor que ele fala muito sobre isso agora. Não me fala a memória, é Subirá, né? O nome dele, um pastor. Eu não sei qual é a igreja dele, não lembro agora. É no Rio de Janeiro, né? Acho que é uma comunidade. E ele tem falado muito a respeito disso hoje, sobre o cuidado com a saúde. Porque ele disse que ele ficou infartado e quase morre. Por quê? Ele estava muito obeso. E aí ele diz que ele prega muito, dá palestras em várias igrejas pelo Brasil e mundo afora. E ele diz que acabava os cultos e os pastores convidavam para a churrascaria, e ele diz que comia que não condenado. Vão para a pizzaria, diz que comia 2, 3, 4 pizzas e refrigerante e não estava nem aí com nada, né? Com a saúde. Até que ele quase morre. E aí ele tem esse despertar. E nós já falamos aqui a respeito disso. Eu acho que foi na lição anterior, né? Nós falamos do 3º trimestre. E eu até citei alguns nomes aqui. Tem um pastor escocês. Não vou lembrar o nome dele agora. Mas uma frase muito conhecida que ele fala assim, Deus me deu um cavalo e uma mensagem. Eu matei o cavalo, já não tenho mais como levar a mensagem. Esse pastor, se eu não me engano, ele morreu com 28 anos. Foi um grande evangelista na Escócia. Imagino o que ele não poderia ter feito se ele durasse mais. E aí no final da vida dele ele fala, Deus me deu um cavalo, que é o corpo físico, e uma mensagem. Ele falou, eu matei o cavalo. Ele fala que foi ele que matou, porque ele não cuidou da saúde. Um outro também é o pastor David Brainerd, que é genro do pastor Jonathan Edwards, morreu também com 29 anos. Foi um grande missionário para os índios americanos. Ele tem livros. O pastor Jonathan Edwards escreveu a biografia dele. Ele foi casado por, se eu não me engano, 1 ano e pouquinho com a filha do pastor Jonathan Edwards, que foi professor dele na universidade. E ele saía evangelizar, ficava às vezes 3, 4, 5 dias cavalgando para chegar em aldeias de índios que não falavam nem o idioma. Aí ele tinha que achar um tradutor para poder pregar o evangelho.
e ele passou por lugares que eram índios, como é que fala? Que não era civilizados, índios que matavam se alguém um branco chegasse lá. E ele não morreu por nada disso. Ele morreu por conta de não cuidar da saúde. Nessas viagens de loucura que ele fazia, aí ele pegou uma gripe que virou uma pneumonia. E aí no final da vida dele, ele chama o irmão dele. E aí ele fala pro irmão dele, olha, continua o trabalho que Deus incumbiu a mim. Mas desta vez, cuide da sua saúde. Ele fala pro irmão dele. O irmão dele dá continuidade. Eu li esse livro, essa biografia dele. E você fica perplexo ali com a situação. Homens que eram crentes de verdade, mas não basta só ser crente e não cuidar do templo. Tem que cuidar do templo, que é a morada do Espírito Santo. E aí, aqui, o autor coloca, além do aspecto do alimentar, ele coloca o descanso, especialmente o sono, ele até cita Salmo 127, verso 2. Exercícios físicos, ele coloca aqui, então é necessário se exercitar, porque o exercício ele não é só para emagrecer, o exercício é para você fortalecer o seu corpo, os órgãos do seu corpo, os músculos do seu corpo. E então ele coloca os meios de saúde também preventivos e curativos. Tem muitos no nosso meio que nunca foi num médico fazer um exame preventivo, um curativo. Eu ultimamente tenho sido muito cuidadoso com isso. A cada 6 meses eu vou lá e faço um check-up geral, de exames de sangue e tudo mais, para cuidar. Porque senão, a gente é pego de surpresa, e aí, como o irmão Samuel disse, a nossa alma às vezes não está preparada para isso. E aí quando a gente é pego de surpresa, parece que vai logo, vai embora de uma vez. Então você já tem que ir fazendo o preventivo ali. Então cuidar da saúde, a disciplina corporal, ela é necessária. Então o autor ele fecha aqui de uma forma muito feliz, falando aí a respeito desse cuidado do templo do Espírito. Foge da prostituição, foge, eu acho que aqui dá até para colocar, foge do sarx, foge. Ele coloca aqui as disciplinas espirituais, muito bem explanada pelo pastor Benê, e finaliza aí com as disciplinas corporais. Muito bem, nós chegamos aí ao final de mais uma aula. Passo aos professores para as considerações finais. Amém. Que Deus em Cristo abençoe a todos, que os alunos e professores sejam ricamente abençoados com esses estudos. Continue conosco e o Senhor vai abençoá-los com certeza. Deus abençoe, pastor Neusley, foi um prazer estar aqui mais uma vez, pastor Neusley, pastor Samuel, e com os nossos professores da nossa Escola Bíblica Dominical, que nós possamos seguir essas instruções e também pesquisar mais para que a sua aula seja uma bênção no próximo domingo. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Meus irmãos, chegamos para o final de mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, esse trimestre que eu tenho certeza que vai ser uma bênção, tratando sobre corpo, alma, espírito. Próxima aula nós já vamos tratar a respeito da alma, a natureza imaterial do ser humano. Então fique ligadinho, não perca, esteja conosco. Também todos os domingos a partir das 9 horas da manhã, lá na congregação, no bairro onde você mora. Tem uma igreja nossa, participe da Escola Bíblica Dominical. Também todas as quintas a partir das 21 horas, nós temos esse canal de comunicação para poder estar juntinho com você, aprendendo mais e mais da palavra do Senhor. Que Deus abençoe e até a próxima lição da Escola Bíblica Dominical.
Lições Bíblicas Adultas.